Olá, meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Tudo, que ótimo! Sou a professora Auxileia Freitas e estou aqui para ministrar mais uma videoaula. A nossa aula de hoje ela terá dois momentos. O primeiro será com a disciplina de História e o segundo momento será com a disciplina de Produção de Textos. Tá? A nossa aula hoje é também em homenagem a uma data comemorativa que nós vamos já ficar sabendo. Só que primeiro, antes de nós entrarmos no nosso assunto, vamos à nossa chamadinha. Vamos lá na nossa chamadinha? Preste atenção no seu nome. Vamos lá! 1, 2, 3, palavrinhas! Quem tem saudade da sala de aula, de acordar pra escola e chegar mais tarde. Eu também sinto falta, mas sei que tudo vai passar. Pra todo mundo que tem saudade, eu mando um beijo, pois na verdade eu também sinto tanta vontade da gente se encontrar e acalmar a nossa alma. O tempo pede calma, a vida segue em pausa. Tudo que for será calmar a nossa alma. O tempo pede calma, a vida segue em pausa. Tudo que for será. Quem tem saudade da sala de aula, de acordar pra escola e chegar mais tarde. Eu também sinto falta, mas sei que tudo vai passar. Pra todo mundo. Com a nossa chamadinha realizada, agora vamos ao conteúdo do primeiro momento, com a disciplina de História, onde iremos precisar do livro de História, trabalhando da página 53 à página 59. Iremos precisar do caderno de escrever, papel A4 e papel filipinho, que são esses papéis que a tia mandou recente para vocês, certo? E hoje o nosso assunto são os primeiros habitantes do Brasil. Vocês sabem quem foram os primeiros habitantes do Brasil, meus amores? Não? Olha eles aqui ao lado. Foram os índios. Os índios foram os primeiros habitantes do Brasil. E hoje, dia 19 de abril, nós não poderíamos deixar de falar dos índios, né? De lembrar o Dia do Índio. Essa data 19 de abril, ela é uma data onde nós devemos parar, fazer um momento de reflexão sobre os valores culturais do povo indígena, né? E também sobre a importância de preservar e respeitar esses valores. Devemos tratar o índio com respeito. O índio, ele é o maior amigo da natureza, é o maior defensor da natureza. Tudo que ele precisa é a natureza que dá para ele. Sabias? Eles cuidam da natureza, eles amam a natureza e eles vivem da natureza. Então hoje, dia 19 de abril, é o dia do índio. É o dia homenageado a esse povo guerreiro, a esse povo querido, que são os indígenas. Vamos falar sobre os primeiros habitantes do Brasil, que são eles, os índios. Olha só, povos indígenas do Brasil. Antes da chegada dos portugueses e ao Brasil, já existiam vários grupos indígenas, várias tribos, habitando o nosso território. O Brasil já estava cheio, tinha tribos por todos os lugares, tá? Então, diante dessa variedade, os índios brasileiros eles foram classificados segundo as suas línguas distintas, que são Tupi, Macrojá, atual é Carim, certo? Olha só, nós temos aqui o mapa do Brasil, que está mostrando as cores, e temos aqui ao lado o gráfico. Esse mapa aqui, ele está todo colorido, né? Isso quer dizer que os índios já estavam. Olha as tribos que estavam. A vermelha, Tupi. A verde, claro, G. Amarela, Aruaque. Rosa, Caraíba. Verde folha, Pano. Laranja, Tucano. Azul, Charrua. E o verde escuro, outros grupos. Então, isso quer dizer que o Brasil já estava sendo habitado todos os lugares do Brasil já estavam sendo habitados pelos índios, por indígenas, certo? Olha aqui eles, as tribos. Vocês sabem o que é tribo? Uma tribo
é um grupo de famílias que eles fazem suas aldeias em uma mesma área. Eles falam a mesma língua e têm os mesmos costumes, tá? Existem tribos que formavam as suas aldeias nas florestas, nos campos, até no litoral. As aldeias, elas geralmente eram construídas próximo a rio, para que pudessem obter água para sobreviver. Os índios, eles se locomovem por canoas nos rios ou por caminhada nas matas. Eles têm grande conhecimento dos elementos da natureza. Eles sabem tudo, quais são os vegetais que servem para remédio. Eles sabem quais são os vegetais que se comem, os que não se comem. Tá? Então, os índios, eles conhecem a natureza muito bem, certo? E os índios, olha só, o trabalho deles, como é o trabalho deles? O indígena, ele vive da coleta, da agricultura, da caça e da pesca. Todo o alimento é retribuído igualmente para toda a tribo. A confecção de objetos, cerâmicas e utensílios para o trabalho também era uma prática cotidiana. A divisão do trabalho, ela é feita na tribo dos índios pelo sexo e pelas idades, sabiam? Olha só, a tarefa dos homens. Quais são as tarefas dos homens? Os homens, eles trabalham na derrubada das árvores e preparo do solo para o plantio. Os homens trabalham na parte da caça e pesca. Eles constroem ocas, eles que fazem as ocas. Eles trabalham na confecção de armas e canoas. São eles que são responsáveis pela proteção da tribo. E também eles ficam responsáveis na parte da expedição de guerra, tá? Então, os homens, esse é o trabalho deles. Eles não fazem o trabalho das mulheres. As mulheres têm a tarefa delas e os homens têm a tarefa deles. Vamos ver as tarefas das mulheres? Olha só. Aqui é a tarefa das mulheres. A mulher, a tarefa dela é toda a parte da atividade agrícola. Elas fazem as coletas dos vegetais que os índios plantaram. Elas trabalham na produção de farinha, no preparo dos alimentos. Elas cuidam das crianças e elas também trabalham na confecção de redes e cestos, tá? Então, são elas que fazem essa parte do serviço. Elas que cozinham. Os índios, eles não vêm para a cozinha fazer a comida, não. Os índios, eles não vêm cuidar das crianças. Eles plantam, mas quem vai colher a plantação são as mulheres, tá? Então, é dividido lá, cada um tem a sua tarefa para realizar. É diferente da nossa cultura aqui, né? A nossa cultura aqui, a mulher, ela faz o trabalho de homem, o homem faz o trabalho da mulher. Aqui para nós não tem o quê? Separação. Do índio tem, tá? A herança dos povos indígenas. Os povos indígenas também deixaram a sua contribuição aqui pra gente. Eles deixaram a sua herança. Com os povos indígenas, nós herdamos alguns hábitos, costumes e idiomas. Por exemplo, alguns hábitos de comer alguns alimentos como raízes, né, cenoura, mandioca, de tocar instrumentos musicais. O artesanato também foram os índios que deixaram. Eles deixaram pra gente a técnica do plantio, como plantar. Eles deixaram pra gente o hábito de tomar banho todo dia, o hábito de dormir em rede e vários outros. Então, isso daí são o quê? São heranças que os indígenas deixaram pra gente, certo? Vamos ver agora aqui, olha. O contato. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles trouxeram doenças que pegou nos indígenas. Então, o contato dos indígenas com os portugueses foi muito prejudicial aos nativos, que são aos índios. Os indígenas foram escravizados pelos europeus, tá? Houveram muitas guerras territoriais em que muitos nativos morreram. E várias aldeias foram o quê? Dizimadas. Então, os europeus, eles transmitiram uma série de doenças aos indígenas. Hoje os indígenas, eles contam com um órgão do grupo para tratar de assuntos referentes a eles. Esse órgão se chama FUNAI. FUNAI. Este nome FUNAI quer dizer Fundação Nacional do Índio. Fundação Nacional do Índio.
A FUNAI é ela que defende as reservas indígenas, tá? O que são reservas indígenas? São grandes territórios onde apenas os índios podem viver. Então, para que os índios vivam sem guerra, como houve no primeiro momento quando os europeus chegaram aqui, né? Para que os índios vivam sem guerra, foi aí que foi criado este órgão da FUNAI, para defender os direitos dos índios. Tá? Então, defende as reservas indígenas dele, defende a função das reservas indígenas. Quais são a função? É garantir a sobrevivência, né? E a cultivação dos grupos indígenas. Então, a FUNAI, ela está aí pronta para defender os direitos dos índios. Certo, meus amores? Olha só, aqui eu já trouxe uma imagem da FUNAI. Duas imagens, na verdade. Aqui nós temos a FUNAI, Fundação Nacional dos Índios, e aqui nós temos índios na frente da FUNAI, tá? A FUNAI é um órgão destinado somente aos direitos dos indígenas, ok? Então, agora vamos na nossa atividade. Vamos lá. Primeira questão, de acordo com o que estudamos, escreva o significado dos itens abaixo. O que quer dizer FUNAI? Aí você pode consultar seu livro para responder, tá bom? Outra aqui, o que quer dizer reservas indígenas? Você pode consultar no seu livro. Outra questão, o que quer dizer função das reservas indígenas? Na segunda questão, responda as perguntas. Quem trabalha na aldeia? Aí você vai dizer. Na B, como é feita a divisão do trabalho dos índios? Aí você vai dizer, os homens trabalham em quê, as mulheres trabalham em quê, certo? Na outra aqui, olha só. Terceira questão, ligue algumas tarefas realizadas por um dos grupos tupis-guaranis. Tarefa de homens, tarefa de mulheres. Nós temos aqui desse lado. Do outro lado nós temos pescar, fazer redes, fazer potes e tigelas de barro, derrubar a mata para o plantio. Aí você vai ligar quais são as tarefas de mulher, você vai ligar para as mulheres, quais são as tarefas de homens, você vai ligar para os homens, certo? Vamos aqui na próxima. Próxima questão. Marque com um X. Marque um X nas alternativas certas. Primeiro quadrinho está dizendo assim, os portugueses discriminaram os costumes indígenas. No outro quadrinho está dizendo, as terras que futuramente viriam a ser o território brasileiro não foram descobertas, mas sim invadidas. O outro quadrinho, os grupos indígenas foram chamados de nações por possuírem uma única língua. A outra, na sociedade indígena existem classes sociais diferentes, assim como na nossa? Outra questão. Os indígenas utilizavam os recursos da natureza para sobreviver, respeitando o ambiente, respeitando o meio ambiente? Aí você vai marcar só os quadrinhos que estão corretos, ok? Estão com as afirmativas corretas. Vamos na próxima. Quinta questão. Os conflitos para a tomada das terras dos indígenas eram muito intensos, fazendo com que os portugueses transmitissem até algumas doenças para os nativos. Escreva algumas dessas doenças que os índios adquiriram, ok? Agora nós vamos para a atividade no papel A4. Olha, o que você vai fazer? O que você acha da diferença em relação à divisão do trabalho entre a nossa sociedade atual e a indígena? Eu quero que você registre essas atividades com fotos e textos em uma folha de papel A4. Folha de papel sem pauta. Como assim, tia? Você vai procurar figuras, tá, de trabalho. Os índios fazendo a parte do trabalho deles, dos homens. As mulheres fazendo a parte do trabalho delas. E você vai colar também do nosso, os trabalhos que a gente faz, tá? Que aqui na nossa classe não tem a divisão, né? Na nossa cultura não tem essa diferença, não tem essa divisão, porque as mulheres também elas garantiram o direito de trabalhar fora, né? Então, você vai fazer esse trabalho de pesquisa, vai registrar aqui, tá? Com fotos e textos. Você vai colar as fotos e vai dizendo quais são os trabalhos que estão fazendo lá, tá bom? Vamos na próxima. Atividade no caderno. Quero que você desenvolva um texto expondo a sua opinião sobre a importância dos indígenas para a formação do povo brasileiro. Qual foi a importância dos indígenas para a formação do nosso povo? Certo, meus amores? E aqui nós vamos fazer o quê? Uma dobradura de papel filipinho. Vamos fazer a cabecinha do índio. Olha só. Nós temos aqui o papel, que ele está ensinando a dobrar.
Você vai dobrar onde está marcado, pontilhado. Aqui nós temos, ó, o papel dobradinho, tá ensinando passo a passo para você, tá? E você vai fazer a dobradura formando este belo índio. Depois você vai fazer um lindo colorido nele. E manda uma foto para mim que eu quero ver, tá bom? Eu vou fazer um vídeo agora ensinando para vocês o passo a passo para dobrar este papel. Vamos ver o vídeo? Vamos lá. Bom, meus amores, agora vamos aprender a fazer o índio de dobradura de papel, tá? Você vai precisar de uma folha de papel A4 ou pode ser o filipino, certo? O que nós vamos fazer? O primeiro passo, a folha de papel, ela tá mais, o formato dela retangular, né? Nós vamos deixar ela quadrada. Você vai pegar aqui, ó, a pontinha, vai dobrar assim, até encostar. Encostou, ó, vai ficar quadrada. Aí você vai pegar a tesoura e vai cortar o excesso. Aqui, ó, vamos cortar o excesso. Tirou, ela vai ficar o quê? Totalmente quadrada, certo? Aí o que nós vamos fazer? Olha só, agora nós vamos botar o dedinho bem aqui e vamos encostar essa ponta aqui, bem na dobra do meio. E vamos aqui encostar essa outra aqui, bem na dobra do meio também, certo? Feito isso aqui, agora nós vamos virar a folha. Você vai virar, bem aqui no meio você vai dobrar. Dobrou para trás e vai, calcula seu espaço de 2 dedos e dobra de novo para frente. Dobrou para frente, olha só. Aí aqui já ficou o índio. O que nós vamos precisar? Você vai precisar da sua canetinha agora para você fazer o detalhe da pena do cocado índio, certo? Você vai precisar da canetinha para você fazer aqui a ilustração do cocado índio e para você fazer, ó, desenhar o rosto do índio, certo? Você vai desenhar, vai fazer um lindo colorido no rosto do índio. E aqui está o nosso índiozinho. Certo, crianças? Muito bem. Façam um de vocês aí e mandem foto pra tia. Tô esperando. Beijo. Tchau. E agora vamos à aula do nosso segundo momento, com a disciplina Produção de Textos, onde nós iremos estar trabalhando o gênero textual Carta de Reclamação. Você vai precisar do seu livro de produção de textos, vamos estar trabalhando a página de 11 a 13 e também o caderno de atividade na folha, tá? Vocês sabem o que é carta de reclamação, meus amores? Como o nome mesmo já diz, a carta de reclamação é um documento onde você vai escrever a sua indignação, o que você não está gostando, tá? Nós temos aqui, olha, carta de reclamação é uma das formas que as pessoas têm para registrar as suas queixas. Nesse tipo de texto, as pessoas elas expõem a sua insatisfação a respeito de alguém ou de algo, de alguma coisa, certo? E é comum se direcionar aos responsáveis pela insatisfação. Nós temos aqui uma carta de reclamação que veio da cidade Praia Bela, 2 de fevereiro de 2018. Essa carta ela vem falando sobre o lixo nas ruas. Mariane Sobrinho, de 12 anos, reclama da quantidade de lixo nas ruas do bairro onde mora. Ela conta que, junto com outras crianças e adolescentes do bairro, até já espalhou alguns cartazes pedindo a colaboração da população do bairro para não jogar lixo nas ruas. Mas não tem jeito. Ainda continuam jogando lixo pelas calçadas. Ela reclama também da frequência do caminhão para a coleta do lixo, que às vezes chega a 3 dias sem passar pelas ruas do bairro. Deixo aqui minha reclamação em relação à falta de limpeza nas ruas do meu bairro, Águas Claras. Eu e outras crianças e adolescentes colocamos cartazes pedindo que parem de espalhar lixo nas ruas, mas não tem jeito. E o pior, o caminhão do lixo demorar 3 dias para coletar o lixo por aqui. Nós exigimos uma solução da prefeitura. Até o fechamento desta edição, a prefeitura de Praia Belas ainda não tinha se pronunciado com uma solução. Então, como nós vimos, essa aqui é uma carta de reclamação, onde ela está sendo reclamada no jornal. Né? Ela fez a reclamação dela no jornal, que é exatamente para chegar até as autoridades da cidade, certo? Então, uma carta de reclamação é um documento onde você escreve, você deixa por escrito a sua indignação, por isso que o nome é carta. E nessa carta, ela precisa conter alguns passos, certo? O que precisa ter na carta de reclamação? Um título.
que é o título? É uma frase que indica o tema da reclamação. Lá no jornal a gente viu o título, era lixo nas ruas, certo? Tem que ter um reclamante, que é o reclamante, é a pessoa que está remetendo a carta, certo? Quem está escrevendo a reclamação. Tem que ter uma apresentação, que é um breve relato que indica sobre o que ou quem se reclama. Tem que ter um argumento, o argumento é a reclamação propriamente dita. Tem que ter uma solicitação, solicitação ao pedido, ou o que o reclamante espera, né, que o faça. Tem que ter a identificação do responsável, tá? É a pessoa, a empresa ou o órgão para onde você vai mandar esta carta. E tem que ter a resposta. A resposta é a solução ou posicionamento do responsável, certo? Então, a carta de reclamação é um documento que você faz reclamando da sua indignação. Vamos à nossa atividade. Com base no que estudamos, quem escreveu a carta de reclamação? Lá do jornal. Você vai dizer o nome da pessoa, certo? Qual posição ela assume na carta? Ela é reclamante ou ela é responsável? Você vai marcar o X. Qual foi o título dado à carta? Aí você vai dizer qual foi o título lá, certo? Na terceira, copie abaixo o trecho da carta em que a remetente argumenta a sua insatisfação. Você vai ler lá e vai copiar aqui o texto da carta, certo? O trecho da carta em que a reclamante, ela argumenta a sua insatisfação. A quarta, pelo pedido que a reclamante faz na carta, o que ela espera? A quinta, quem é o responsável por solucionar o problema? A sexta, houve a resposta para a carta dela? Aí você vai responder. Sétima questão. Agora você vai discutir, você vai pensar e depois nós vamos discutir com os colegas, tá? Discuta com seus colegas e responda. Que vantagem uma pessoa tem ao enviar uma carta de reclamação para ser publicada em um jornal, ao invés de enviar diretamente para os responsáveis por solucionar o problema? Aí vocês vão pensar e vai dizer que vantagem ela teve em divulgar no jornal ao invés de levar diretamente para o prefeito, né? A oitava, você já se sentiu prejudicado com algum produto ou serviço? Aí você vai marcar sim ou não, certo? Se já, aí você pode dizer, a gente pode estar falando aqui no grupo qual é o serviço, você pode estar relatando, certo? A nona, pense sobre um assunto ou serviço para o qual gostaria de manifestar sua insatisfação e escreva sua carta de reclamação abaixo. Não se esqueça de que na sua carta deve conter a data e o nome da cidade onde você mora, um título, seus argumentos, o responsável por solucionar o problema também tem que conter, certo? Então aqui nesse espaço, nessa parte amarela do seu livro, você vai fazer a sua carta de reclamação. Tá bom? E agora vamos à atividade da folha, tá? Do caderno de atividade na folha. Você vai pegar esta folha aqui, ó, certo? Pegue ela lá. E o que nós vamos fazer? Olha só. Atividade na folha. Meu livro preferido. Todos nós já lemos um livro, do qual nunca nos esquecemos, não é, crianças? Então, sobre o seu livro preferido, eu quero que você responda as perguntas do roteiro abaixo. Essa atividade nós vimos na nossa aula passada sobre o dia do livro, e essa atividade ainda é voltada sobre o dia do livro, tá bom? Olha só, na letra A você vai responder qual é o título do seu livro. Na letra B, qual é o tema do livro preferido que você leu e gostou muito, tá? Na letra D, onde se passa essa história? Na letra E, qual a parte de que você mais gostou? Na letra F, como termina a história? Aí você vai responder, já respondeu esse questionário todo? Aí agora nós vamos fazer aqui, olha só. Com as respostas do seu roteiro, escreva um pequeno texto sobre o seu livro preferido. Agora você vai escrever um texto sobre o seu livro preferido. Não se esqueça de pôr o título, certo? Do seu livro preferido e deixar os espaços das margens. Tá, meus amores? Feito isso, é só nossa atividade. Caprichem, fiquem com Deus. Mande atividade pra tia que eu tô esperando, hein? Beijo, crianças. Tchau, tchau.